Sem as memórias, perderíamos parte da nossa identidade e da nossa história. Eita, Rafa, memória é importante, né? Isso mesmo. Bom, por isso é essencial, né, valorizá-las e preservá-las, pois elas são quem nos mantém conectados ao nosso próprio caminho. E para bater um papo com a gente sobre preservar essas lembranças e como elas podem, inclusive, ajudar no tratamento de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, por exemplo, a gente conta aqui no estúdio com a presença da psicóloga e musicoterapeuta Simone Presotti. Seja bem-vinda, Simone, boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Simone, queria que você contasse para a gente, já explicasse, né, falando o que é memória, já falando o que é e como ela é importante para a gente, né? Isso. Bom, então a memória são todas as nossas experiências, na verdade, né? E essas experiências acontecem desde o ambiente intrauterino e todas elas estão permeadas pelo som. A gente fica 9 meses dentro da barriga da mãe escutando o tum-tum do coração. Então, a gente já nasce com um ritmo, né? Com um ritmo internalizado, né? Todas as vezes que a gente escuta um ritmo de batimento cardíaco, a gente já pensa logo na vida, não é? É assim que ela começa e é também com o fim desse som que ela chega ao seu final. Então, a nossa vida é permeada por experiências sonoras que moldam e fazem parte da nossa memória. E a memória é isso, é a história que nós criamos dentro de nós, né, sobre toda a nossa experiência de vida. E, como a Vanessa disse, né, a gente vai acessar essa memória, inclusive, para tomar decisões, para basear o que a gente quer fazer no futuro relacionando com o que a gente pôde viver até agora. Com certeza. No início do programa, né, Rafa, que começou com Velha Infância, nossa, fiz uma viagem, que a gente começou com uma música muito gostosa, Velha Infância dos Tribalistas, e aí eu fui lá na minha adolescência, no início da minha adolescência, já tem anos, né? Já fui lá no início da minha adolescência, e é isso, né, esse resgate de sensações mesmo, de situações. Isso é muito gostoso, né, Simone? E é muito importante também a gente manter isso vivo dentro da gente. Né? A nossa memória auditiva, ela está relacionada, inclusive, com o nosso instinto de preservação. Né? Nós, os seres humanos, não somos hábeis na corrida, né? Não somos fortes. Se a espécie humana não tivesse se adaptado através da audição, a gente não teria chegado até aqui, porque os predadores teriam acabado. Né? Se a gente precisasse de ver um predador para depois correr, a gente já tinha virado almoço ou janta. Então, a nossa audição, ela é, com certeza, uma forma de nos manter vivos, né? Em cada situação, a gente fica prestando atenção. Sim. Se a gente ouve um som diferente, isso vai fazer a gente acionar 2 mecanismos, ou de luta ou de fuga. Então, essa memória auditiva que faz com que a espécie humana tenha chegado até aqui, é uma memória basal, é uma memória que a gente nasce com ela. Ela é ontogenética e filogenética. Né? E depois que essa memória já veio aí no nosso arcabouço, a gente vai construindo as outras memórias através das experiências. Então, coração bater, olho piscar não é memória, é tronco encefálico. A partir daí, a gente começa a aprender ao quê? Aos autocuidados, desde criança, a caminhar, a se vestir. E tudo isso é uma memória que é uma memória automática, não é? Mas ela foi aprendida. A gente não precisa pensar para fazer nada disso. E quando a gente tem alguma função degenerativa, um processo de Alzheimer, até essas memórias se perdem. E a pessoa passa a não saber mais como é o movimento, como é a praxia de levar um garfo até a boca, de abotoar uma roupa e passa a ser dependente. Então, a nossa memória é o que nos faz, que nos dá a nossa personalidade. Por isso é tão pesado, às vezes, para as famílias observarem um ente querido que perdeu a memória, porque ele vai perdendo o seu jeito, tudo aquilo que ele trazia, aquela fala que a gente sabe que vai acontecer, né? A gente sabe um comentário, aquele jargão, aquilo se perde, então isso causa muita dor, né? E a música é uma forma de resgatar essa memória. Na musicoterapia a gente trabalha muito com grupos de idosos, onde a gente faz composições para trabalhar, por exemplo, o nome dos filhos. Então, se o filho vai ter uma reunião da família,
a gente pode começar a cantar com ele uma música que vai falar do nome desses filhos e vai facilitar o acesso a essa memória na hora que chega filho, neto, né? Então, a gente pode usar esses recursos, mesmo sem ser musicoterapeuta, você que lida com uma pessoa que está em processo degenerativo, resgate, faça uma lista das músicas que essa pessoa gostava, cante com ela no dia a dia, aproveite a melodia e crie novas letras para que essa pessoa possa acessar, por exemplo, as memórias de curto prazo, coisas que a gente precisa fazer. Quem não tem medo de perder a memória? Todo mundo tem, não é? É verdade, é verdade. E assim, gente, é impressionante, né, Simone, Rafa, como que algumas músicas realmente parece que abrem uma caixinha ali de lembranças, músicas, objetos e por aí vai, né? Eles conseguem realmente nos transportar no tempo, né? De uma forma bem lúdica, mas conseguem realmente nos levar para outro tempo. A nossa equipe foi às ruas para saber o que traz boas lembranças para o pessoal. Vamos ver. Você é daqueles que quando ouve uma música ou vê algum objeto ou sente algum cheiro, lembra do passado? O que te traz recordações? Nós viemos até as ruas para saber das pessoas. Tem algum objeto, cheiro ou música que te traga lembranças do passado? O cheiro mesmo, assim, de milho verde, né? Porque é da minha época de infância. As músicas antigas, né? Música do flashback, que é as músicas antigas que eu gosto. RPM, Revolução por Minuto. Mato Fresco, às vezes essas palmeiras que soltam alguns cheirinhos, me recorda quando eu ia para a escola. Tem uma música do Netinho, do Carnaval, que sempre quando eu ouço me traz boas lembranças. Faz o passado. Paquera, né, irmão? A longa estrada da vida. Música de Milionários é Rico. Eu vou lá na infância e me lembro como eu tinha 10, 12 anos. Eu sempre escutava. E o Menino da Porteira também, né? Isso me lembra o passado. Depois de 3 anos que foram casados, nasceu um filhinho que tanto sonhava. Por mais de alguns anos viveram felizes. Depois, cruelmente, os dois se afastaram. Rafael e Vanessa, agora eu quero saber de vocês. Qual música que traz recordações? Bom, para mim é o grande poeta e músico Compadre Washington. Como não se lembrar do El Chan, que ficou famoso no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Eu tenho essa memória da casa dos meus primos, que lá se ouvia muito. E vocês aí? Eita! Meu Deus do céu, uma música que me lembra meu passado. Eu acho que sertanejo raiz, né? O som, na verdade, um som que é muito característico é o som do acordeon, o som da sanfona, né? Todo dia que tem gravação de Dedo de Prosa aqui, realmente me faz ir na minha infância, porque meu pai tocava sanfona. E você, Rafa? Eu compartilho da mesma ideia, tá, Vara? Lá em casa, assim, as músicas, né, meu avô sempre tocando músicas raiz mesmo, e isso leva a gente lá para a época do sítio da minha avó, então assim, isso traz muito. Eu não sou muito de sertanejo hoje, tá? Mas isso traz muito na minha lembrança lá atrás, porque eu lembro da minha família, porque também era um momento que a gente trabalhava, e lá tinha, né, já até falou aqui, ó, Zé Milionário, não, é o quê? Milionário Zé Rico, e José Rico. José Rico. Eu não sou um dos maiores ouvintes, mas um modão eu gosto bastante. Não posso falar aqui que eu faço enquanto eu escuto modão, não, mas a gente vai continuando. Gente, eu sou suspeita porque eu gosto de Boate Azul, gosto bastante de você, Simone. Bom, músicas que me lembram da minha infância são os boleros, que meu pai ouvia muito, então me dá muita saudade, né? E hoje, por incrível que pareça, essa experiência da infância é muito útil para mim no trabalho com as idosas, porque eu conheço o repertório musical que elas gostam, né? E aí a gente pensa, de tudo isso que foi falado pelas pessoas na rua, a gente vê que o que realmente fica são as experiências afetivas. São as que estão relacionadas com as experiências sensoriais, né? Quem paquerou, na hora que ele falou, você tinha até a sensação que ele estava lembrando da experiência, né? O nosso cérebro não sabe a diferença entre a imaginação e a realidade. Então, quando a gente aciona uma memória, o nosso corpo revive aquelas experiências. E quais são as estruturas que estão envolvidas aí em tudo isso que se torna memória, né? Porque não é uma coisa que a gente pode pegar, não é uma coisa que se vê numa imagem de tomografia. Ela está espalhada por todo o nosso cérebro. Aí a gente tem a amígdala, que envolve as questões mais afetivas,
né? A gente tem toda a questão do sistema límbico, que tem a ver com essas sensações, né? A nossa parte frontotemporal, que é a tomada de decisão, que vai lá e faz um acesso de tudo que a gente tem, né? De todas essas gavetinhas que a Vanessa falou. São muitas e elas estão relacionadas. E quando a gente precisa de resgatar, existe todo esse mecanismo. E a música também é um estímulo que aciona todo o nosso cérebro, porque o ritmo percebe lá atrás, né, no cerebelo, né, o sistema límbico com as emoções, a amígdala. Então, da mesma forma que a memória está espalhada, ela tem vários setores, a música também nos atinge e é processada de maneira multifocal. Para mim, as músicas da época do meu pai, as músicas de folclore, né, gente? Porque o folclore é uma tradição oral, então se a gente não canta para a criança, não passa para frente, não vai resgatar, né? E hoje eu escuto muito música erudita, eu gosto de música, né, que a gente chama de música clássica, mas hoje eu sou uma pessoa que escuto todas as músicas, porque os meus pacientes trazem a música como ferramenta para o trabalho. Então, no consultório de musicoterapia, a gente tem o piano, a gente tem bateria, a gente tem teclado, a gente tem milhões de instrumentos de percussão, porque a gente trabalha com a música viva, a gente faz música com o paciente. Isso é muito bacana, né, Rafa? Pensar como que a música, algo que foi produzido ali, muitas vezes no momento, né, de descontração mesmo, pode nos ajudar a manter viva algo que é tão necessário, tão importante, que é a nossa memória por meio das lembranças, né? Inclusive, aí eu vou pedir para você contar brevemente um episódio que envolveu, né, essa questão de um idoso que você estava trabalhando com ele, que ele não tinha essa memória, mas por meio da música ele conseguiu se lembrar. Como que foi? Isso, eu estava trabalhando com o senhor e ele, assim, há muito tempo ele estava no quadro de mutismo. Ele vinha para a sessão, você via que ele aproveitava, que ele se interessava, mas cada vez ele vinha emitindo um número menor de sons no dia a dia e até mesmo no processo terapêutico. E isso é muito comum, né? As pessoas com quadro demencial, com Alzheimer avançado, elas vão perdendo toda a habilidade de fala. E eu sabia que essa pessoa tinha uma história de vida na roça, no campo, que ele vaquejava, né? E aí um dia, então, eu trouxe um objeto, porque como a gente já falou, a nossa memória é como um todo. Então, quando a gente segura um objeto, a gente sente um aroma, com certeza a gente também vai acessar essa memória. Eu trouxe, então, uma corda com um laço, uma corda desse tipo que ele usava mesmo, e aí a gente começou a trabalhar com as músicas que ele gostava, uma delas, O Menino da Porteira, que foi citado aí. E aí eu comecei a trabalhar cantando, e aí ele começou a cantar a música. Uma pessoa que há muito tempo não falava, começou a se lembrar totalmente da letra. Por quê? Porque a nossa memória auditiva, ela está lá, numa das últimas que a gente vai perder, mesmo quando a gente não consegue falar. Até em mesa de cirurgia, os profissionais da saúde têm cuidado do que vão falar, porque mesmo o paciente anestesiado, ele pode ouvir e pode se lembrar depois. Então, assim, a relação que a gente tem da audição com a memória é muito importante, é muito significativa. E a gente deveria fazer uma caixinha aí, né? A gente devia ter já escrito quais são as músicas que podem nos auxiliar no momento de necessidade de um processo degenerativo ou mesmo de um processo, por exemplo, um acidente vascular cerebral, quando se é jovem ainda, ou um acidente automobilístico, em que a gente perdesse a memória. Quais eram as músicas? Será que seu familiar sabe? Será que seu cônjuge, né, seu parceiro sabe quais são as músicas? Então, isso aí com certeza, é ferramenta de trabalho do musicoterapeuta e é patrimônio de cada pessoa. Cada história musical é única, é a identidade sonora da pessoa.